Oi, gente. Pra você que gosta de série, vai te chamar a atenção o que que eu quero comentar com você. Eu tenho assistido algumas séries e aí eu queria comentar sobre a série Troia, A Queda de uma Cidade, que você já deve ter ouvido falar e deve ter assistido. Bem, você já leu a Ilíada, né, de Homero? Imagina que sim, a epopeia mais clássica de todas que conta a longa guerra entre gregos e troianos, iniciada pelo rapto da mais bela mulher, Helena de Esparta. E ela foi raptada por Paris, ali ela era esposa de Menelau. Você deve conhecer, né? Você já ouviu falar também das expressões presente de grego, que é uma expressão que tem origem lá naquele fatídico no fatídico cavalo de Troia, presente de grego, né? Que é aquele cavalo de madeira deixado de presente lá para o povo troiano. E você deve ter ouvido falar também muito da expressão calcanhar de Aquiles. Pois é usada para expor a fraquezas e também está baseado também nesta epopeia, né? Ali em Troia. Mais precisamente, né, que faz menção ali ao incrível, ao grande guerreiro Aquiles e a história dele com os deuses. Tudo tá lá na Ilíada. A série foi produzida, é, Troia, a Queda de uma Cidade, foi produzida pela Netflix. E ela é uma obra muito interessante, assim, uma das mais interessantes vista por mim, que até o momento conseguiu, assim, transpor os fatos principais desta guerra épica para as telas cinematográficas. E eu reforço sempre uma ideia, assim, a ideia dos fatos principais, porque em outras obras de cinema que foram feitas, tentaram transpor sempre e sempre enfatizaram o lado guerreiro da disputa, o lado bélico, o lado viril, né? O lado força. E sempre houve uma supervalorização de Aquiles. Eu cresci sempre pensando assim, Aquiles, Troia. Por exemplo, é fácil entender essas preferências que alguns roteiros dão para esse ou para aquele personagem, sabendo que há diversos heróis, políticos, estrategistas e nessa história tem até deuses envolvidos. Isto é, muitos personagens para um tempo de tela curto. São muitos episódios importantes nessa história, né? Nessa parte da Ilíada. Partes interessantes e tem também muitos personagens relevantes, como Heitor, como Paris, como Helena, vários deles. E no desenrolar ali daquela guerra, vários elementos estiveram presentes. Eu sempre senti na Ilíada que nunca teve assim um protagonista. Não sei se é impressão minha. Para mim, a grande guerra que reúne o panteão daqueles grandes personagens da literatura clássica, né, da literatura grega, greco-romana. Então, quando eu vi o filme de Troia, em 2004 eu vi o filme de Troia com Brad Pitt. E aí eu falei assim: "Uau! Isso não é nem 10% da guerra, porque o dito filme, no caso, ele não era nada além do que uma jornada isolada de Aquiles, que aqui no caso, na Troia, que é de uma cidade, inclusive Aquiles, é totalmente reformulado, mas é muito superficial. Girou em torno de Aquiles, e eles negligenciaram até fatos importantes sobre o personagem, o que não aconteceu aqui em Troia, na queda de uma cidade. Supervalorizou assim, até o romance foi supervalorizado nessa grande guerra entre vários personagens e todos são importantes. A questão política envolvida, a ideia da não liberdade que pairava ali sobre aquele povo, é, sobre os membros reais daquela sociedade, a participação dos deuses e até da religião ali envolvendo os acontecimentos principais que se fizeram presentes nessa série da Netflix. Gostei muito, foi muito interessante. Mas tudo isso é possível de se ver ali nos 8 episódios ali que a Netflix trouxe e que eu achei muito interessante, porque trouxe muito esse lado mais relevante, esse lado mais humano. Mostrou um lado política, amor, parentesco, conflitos familiares, mostrou
guerras, enfim, foi uma mistura de várias coisas. É, aqui a minha ideia não é dar spoiler, mas somente dizer assim que eu achei muito interessante essa valorização que a série deu e que me fez ver de um jeito diferente. Eu pensava que eu iria ver o Aquiles, mas muito pelo contrário, eu vi um todo. Que Deus possa abençoar muito a você e obrigado, curta, comente, compartilhe o canal. Muito obrigado.